Olá, estamos de volta a Perspectivas e no próprio dizer do Perspectivas, estamos buscando perspectivas. O mundo está vivendo uma transição muito difícil, delicada, bruta e imprevisível neste momento e nesses anos recentes, nos próximos anos. Uma transição de grande porte, que nem essa, não é do dia para a noite, ela segue um ciclo. E para conversar sobre essas loucuras que estão no ar e não estão ainda definidas e nem tampouco indefinidas, eu convidei uma pessoa para nós navegarmos. Um querido amigo que navega bem. Então, eu entro com o barco e você entra com o remo. Vamos ver onde é que nós vamos. Eu convidei o meu querido amigo Afro Stefanini, ele é da área da psicologia e trabalha nessas ideias. Bom ter você aqui, Afro. Eu que agradeço, amigo, mais uma vez, receber seu convite. Me sinto muito honrado. E, com certeza, o nosso bate-papo vai para caminhos imprevisíveis. É verdade. É imprevisível mesmo. Até o mundo tem imprevisível, não, Afro? Sim. As características hoje que nós estamos vendo é de uma humanidade que deu conta de explicar muita coisa e de saber, às vezes, mecanicamente organizar peças, né, de um grande tabuleiro, mas o desafio atual e o significado? Como eu produzo significado numa sociedade que explica tanto, com tantos detalhes, as coisas que antes era do mundo dos sonhos, era do mundo do mito, era do mundo das ideias. E dos poucos iniciados que tinham acesso, né? Exatamente. Olhamos para as estrelas, por exemplo, e lá estava, quem acendeu as estrelas? Os deuses. E aí haviam histórias sobre os deuses acenderem as estrelas. Passado milênios, a gente sabe que são gases, e passado agora mais detalhadamente, são forças dos quarks, muito dentro dos átomos. E agora? Onde estão as histórias? Para onde foram os significados? Você mexeu num ponto muito engraçado, que as pessoas precisam acreditar numa coisa imponderável, né? Assim, tipo, quem acendeu as estrelas? E agora que se descobriu que elas são um processo físico e químico, e agora? Então. E essa fábula, esse sonho, ele está morrendo. A tecnologia foi o que levou a essa descoberta, né? A tecnologia está matando os sonhos? É uma questão interessante, porque será então que durante todos esses milênios foi a fantasia que sustentou o homem diante dos seus dissabores, diante das suas tristezas? Se nós então começarmos a colocar o mundo muito explicado, o homem vai entrar num grande surto global, num vazio existencial e nada mais vai fazer sentido? Somos então programados para ficar na ilusão, nesse grande maia, como diria os ancestrais? Não. O fato é que é maravilhoso nós termos avançado em tecnologia e termos explicado o que estamos explicando cada vez mais. Mas o ser humano que estava exodirecionado, direcionado para fora, agora cada vez mais ele está ficando endodirecionado, direcionado para si mesmo, então, se ele quiser descobrir o significado. Sai das fantasias coletivas para a fantasia individual. Para a descoberta daquilo que mais cedo ou mais tarde vai ser inevitável, que o sentido da vida, que o significado da vida, ele não pode estar nas coisas em si, mas em algo que é muito mais profundo do que as coisas em si, porque se nós pararmos e nos determos nas coisas em si, nós simplesmente ficaremos mecânicos. Então, esse ser que é o ser concreto que está aqui, nesse mundo visível, ele também, conforme Jung, é o ser simbólico. Nós somos produtores de signos, produtores de significado, e isso não é de um lugar exatamente concreto, mas é desse lugar impalpável, como você diz, desse lugar imponderável. Eu vou ser assim, bem disruptivo. Então nós somos deuses. Nós somos forças que no universo podemos considerar intermináveis. Se isso pode-se dizer deuses, porque somos criativos intermináveis, porque somos pensadores intermináveis, porque somos seres que amamos de forma interminável,
Então, poderíamos dizer que somos semideuses. Somos filhos de uma força que fez tudo, mas que agora nós somos coautores dessa força causal, dessa força inicial. No Egito se dizia que Hermes de Trismegisto dizia, Hermes Tote, na verdade, dizia, um sacerdote egípcio, o que está em cima é igual ao que está embaixo. Se em cima está Deus, aqui embaixo. Existe também a simbologia da árvore, que eu acho isso poderoso, né? Não é à toa que grandes sapiências milenares sempre usam a árvore. A raiz, né? Ela se expande para a terra e os galhos para o céu, e elas são semelhantes nesse aspecto, mantendo o tronco como este elo entre os galhos e a raiz, para dizer que temos uma força interior que é voltada para a sublimação e temos algo que é voltada para o mundo concreto. Então, este mundo simbólico, este mundo imponderável e este mundo concreto faz parte deste eu que somos. E aí vem a pergunta que você fez: como lidar com um mundo de tamanhas contradições? Como lidar com uma sociedade de tamanhas complexidades, se nós estamos vivendo hoje a grande crise dos valores, a grande crise das questões da liderança, as grandes crises das questões sobre como cuidar do planeta Terra, que hoje é um ponto central, o meio ambiente, por exemplo. Tudo isso está deixando o ser humano poderosamente responsável pelo seu futuro. No passado, de sempre que construiu a ideia das esquinhas de Deus e estrelas, a informação vinha pronta, os conceitos vinham prontos, ou da igreja, das religiões antigas, que explicavam tudo, porque não havia ciência. Depois veio da ciência, veio da academia, uma explicação para as coisas. E parece-me que isso construiu os valores, né? Então, Deus acima de tudo, amar a Deus e ao próximo a si mesmo, que foi uma das bases do cristianismo, e aí vai. Isso parece que está com os dias contados, porque as pessoas estão produzindo valores novos que não se prendem a valores de um passado que ficou lá atrás, e com a tecnologia, esse acesso enorme à informação, parece-me que as pessoas estão produzindo os seus próprios valores. Podemos pensar isso? Veja, a sua colocação ela é extremamente interessante, Onofre. Mas aqui a gente precisa distinguir as questões semânticas. Valor, virtude, princípio. São coisas distintas para nós podermos compreender. Valor, basicamente, é tudo aquilo que eu dou imensa importância e quero me conduzir com base nessa importância que eu dou. Princípio é considerado uma regra de ação, uma regra de conduta, é como se fosse um mandamento. Então eu tenho um princípio, esse é um princípio que eu sigo. Por exemplo, falar a verdade é o meu princípio. Eu vou buscar sempre falar a verdade. E o meu valor, eu valoro isso. Então, eu dou um valor muito grande para pessoas que falam a verdade, né? Situações que são verdadeiras para mim. E tem a virtude da verdade, por exemplo. É uma qualidade moral que a pessoa traz dentro dela e que está íncita na sua personalidade, está ali como parte integrante do ser da sua personalidade. As virtudes puderam hoje ser estudadas pela psicologia positiva, por exemplo, por conta disso, chamada teoria das forças de caráter, onde é possível estudar 6 virtudes gerais da espécie humana e 24 forças de caráter dentro dessas 6 virtudes. E aí o que acontece? Essas virtudes compreendidas na espécie humana, elas não são criadas e elaboradas e distorcidas, elas fazem parte da espécie humana. E aí o ser humano, ele pode, a partir disso, criar valores, e às vezes fica em termos até culturais, distintos de cultura, país, região, e os seus princípios únicos, originais, princípios que servem para ele, mas talvez não sirva nem para o vizinho, nem para o parente, só sirva para ele. E aí a gente vai perceber que se as pessoas elas não se baseiam nas virtudes, elas vão criando pseudo-valores.
Os pseudos-valores são aquelas conceitos, ideias pessoais, geralmente oriundas de muitas opiniões sobre como a pessoa gostaria que todos fossem, ou que o mundo fosse, mas que não necessariamente produz progresso. Eu sei se algo é virtuoso realmente, se ele produz harmonia, se ele produz progresso, se ele produz uma transformação que leva a um bem-estar maior, não só o pessoal, mas o bem-estar geral. Aí eu sei que esse valor, ele está condizente com o processo virtuoso do ser humano. Por isso que Aristóteles dizia, você quer saber se algo é bom mesmo? Então pergunte assim, se você colocar isso que você quer para milhões de pessoas, fica cada vez melhor? Não sei, então fique com um pé atrás. Se você colocar isso durante muito tempo, fica cada vez melhor? Não sei, então fique com o pé atrás. Você está falando aí, eu estou aqui imaginando. Hoje você pega um aparelho celular que custa baratinho, uma tecnologia chamada internet baratinha, e redes sociais, e o Google, que é poderosíssimo, YouTube, Facebook, e você vai lá e tem acesso e desvenda os mistérios socráticos, os mistérios aristotélicos, os mistérios egípcios, os mistérios chineses, os mistérios judaicos, os mistérios cristãos. Sim, Cabala, né? Cabala. E um garoto de alquimia, o segredo da alquimia, um garoto de 15 anos vai lá e faz tudo isso. Ele está fora do tempo. Qual tempo? Eu pergunto, que tempo? Do tempo que nós estamos... Nós destruímos a concepção de tempo a partir do conhecimento via tecnologia num garoto de 15 anos? A forma como eu compreendo é muito parecido com a história dos meios de comunicação. Uma vez que eu vi uma palestra do Sirotsky, que era da RBS, lá do Rio Grande do Sul, em 2001 eu vi essa palestra. Olha só que não faz tanto tempo, hein? Em 2001 eu vi essa palestra. 21 anos. Exatamente. Aliás, acho que foi até antes, foi em 99, lá em Gramado, foi até antes, em 2001. Foi uma palestra maravilhosa, onde ele fala sobre a história dos meios de comunicação, que havia sempre aquela ideia de que um meio de comunicação destruiria o outro, né? E ele foi mostrando que não, que a chegada dos meios de comunicação, ele não destrói o outro meio de comunicação. Ele vai adaptando e vai criando o seu espaço, vai ocupando o seu lugar. E a tecnologia, ela não vai destruir o conhecimento, porque ela é um instrumento do conhecimento. Agora, quando ela se transforma socialmente, como nós estamos vendo hoje, no mau uso dessa tecnologia, ela dificulta bastante, por exemplo, o desenvolvimento do pensamento reflexivo, né? Porque a estrutura, por exemplo, que nós percebemos do Facebook, depois o encurtamento de vídeo e notícia para o Instagram, depois agora a expressão do vídeo para o TikTok, quer dizer, antigamente você via um vídeo de 30 minutos, daqui a pouco ficou um vídeo só de 5 minutos, agora é um vídeo de 1 minuto, e você não consegue produzir pensamento reflexivo, você não consegue ampliar o seu raciocínio, você não consegue ter o debate saudável. E no texto, o Twitter impõe um limitezinho de palavras. Exatamente. 147 palavras. No Twitter, exatamente, bem lembrado. Por quê? Então, se você estrutura uma sociedade em que jovens, crianças, eles colocam estes meios, abandona o livro, não é? Sim. Abandona a escrita, e eu digo até escrita à mão, inclusive, porque tem uma função mecânica isso. Exatamente. Abandona tudo isso para colocar isso como linha de frente do conhecimento, nós vamos ter, obviamente, um prejuízo na linha do raciocínio e da reflexão. Me permita acrescentar duas coisas antes que você fale sobre prejuízo. Uma emoção é uma carinha, um emoji, né? Eu pergunto, tudo bem, é TDUB, abreviatíssimo, né? Aí você escreve BLZ e bota uma carinha, ou triste, ou alegre, ou etc. As carinhas, e estão inventando cada dia mais carinhas que representam os sentimentos humanos. Quer dizer, tem gente pensando isso. E aí, a gente está... Esse prejuízo, a hora que você racionaliza ao mínimo do mínimo a forma de externalizar sentimentos, ideias, o vocabulário.
que nós estamos, você ia falar do prejuízo, o que nós estamos perdendo? É muito, sabe, Onofre, porque assim, quem estuda linguística, quem estuda linguagem, quem estuda semântica, quem estuda psicologia, quem estuda até mesmo nas áreas das letras, gramática e tal, e os poetas, por exemplo, sabem que as palavras, elas são roupas do pensamento. E que os pensamentos precisam da exatidão das palavras para que eles sejam bem manifestados. Por isso os poetas são maestros das letras. Sim, Eles conseguem dar exatidão àquela questão que eles realmente querem que fique impregnado até você. E arrancam emoções. Exatamente, porque até eu falar alguma coisa e você sentiu o que eu gostaria que você realmente compreendesse, há um abismo entre a minha semântica e a tua, ou seja, há um abismo entre os meus códigos de compreensão e os teus códigos de compreensão. Mas se eu sei usar a riqueza das palavras, o meu pensamento fica realmente exato, mais exato possível no mundo. Agora, vamos para o contrário. Como fica o mundo com esses reducionismos dos emojis? Isso, reducionismo. Não é? Como é que fica o mundo com toda essa panaceia das comunicações complexas desse reducionismo? O ser humano não sabe mais dizer o que sente, ele não consegue expressar exatamente o que pensa. E é óbvio que a confusão, por isso que não demora muito, acho que você já deve ter visto isso ou vivido isso, né, Onofre? Não demora muito sair do grupo do WhatsApp. Né? É lógico que vai sair, vai ser mal entendido, vai dizer o que não queria exatamente, o pessoal do WhatsApp não vai entender o que você disse, vai começar uma enxurrada de ofensa, você vai ter que sair do grupo ou você vai começar a criar uma balbúrdia ali dentro do grupo do WhatsApp, né? Por conta dessa pobreza da comunicação. Só que aí você vai dizer para mim, Afro, e aí? Eu vou dizer, bom, de certa forma, nós começamos a forma de se comunicar nas cavernas escrevendo ou mostrando emojis? De um certo modo, tinha semelhança, não tinha? Tinha. Porque eu estudei antropologia lá, quando na caverna, está entendido. Era o Twitter da... E nós estamos voltando a isso. Então, é claro que eu não sou crítico, né? O desenho lá na caverna, simbolizando uma caçada. Como comunicador também, eu posso dizer para você que na comunicação social tem uma regra que é clara. Comunicação é aquilo que o outro entende, não é muito bem o que você diz, mas é o que o outro entende. É claro que eu não sou anti-emoji, eu acho que eles têm suas funções. A questão é o mau uso e a aplicação reducionista. Onde é que o emoji tem que estar ligado, então? Porque ele é inevitável. Ele é inevitável. Como uma expressão da linguagem. Exatamente. E não como linguagem. Ele deve estar ligado nesses mecanismos dessa comunicação, vamos dizer assim, mais rápida, mais fácil, até de entretenimento, se a gente possa colocar. Mas quando se diz em comunicação que deva expressar sentimentos, que deva expressar pensamentos mais profundos, que deva buscar raízes, né, na essência do que eu quero dizer, eu preciso continuar lendo, continuar vendo palavras diferentes, continuar estudando a exatidão de ideias, que se elas não forem exercitadas, nós estaremos colocando verdadeiras cercas, até por que não dizer verdadeiras muralhas para o desenvolvimento do pensamento das gerações futuras. Você como um pensador nesta área, imagino, eu sinto muita dificuldade de comunicação com a garotada. Porque eu sou de expressar uma ideia com 10, 14, 15, 20 palavras. As palavras, como você disse, são exatas. Quando eu digo eu te amo, eu estou tirando aqui do espírito uma série de sentimentos e emoções, dando uma forma, através de palavras, jogo no seu intelecto, no seu consciente. Sim. Você pega aquilo ali, traduz e entende que eu estou te passando um sentimento e isso lá dentro de você provoca uma reação que possivelmente possa ser um sentimento. Ok. Mas quando eu não consigo mais formular isso, a gente está voltando a uma barbárie tecnológica, você acha? Uma barbárie tecnológica. Excesso de tecnologismo
e absoluta ausência de humanismo, que seria a barbárie tecnológica? Essa é uma questão muito questionada, né? Existe, como eu disse para você uma vez, a gente conversando sobre o Vale do Silício. Sim. Então lá eles têm uma teoria filosófica, quase até religiosa, que é o dataísmo, né? Então eles se baseiam no tecnohumanismo, por exemplo, que é uma corrente que existe, acreditando que um dia nós seremos transferidos para softwares. Né? A mente será transferida para também softwares. De transhumanismo, né? Isso, também chamado de transhumanismo, isso. E o Yuval Harari, que é escritor do Homo Deus, do Homo Sapiens, de certa forma, me parece que ele adere a essa possibilidade, adere a essa ideia, o que eu respeito, mas discordo. Porque, na verdade, nós, apesar de termos um grande potencial cerebral, um grande potencial a ser descoberto, nós somos bilhões de vezes mais complexo do que simplesmente um código de informação, né? Um código-fonte, podemos dizer assim. Nós somos seres energeticamente simbólicos, somos imponderáveis, somos imateriais nesse sentido e simbolicamente muito mais complexos para sermos vencidos pela tecnologia, se assim possamos dizer. Mas essa enxurrada de tecnologia que você coloca, veja, grandes pensadores, grandes autores como ele, ao qual eu gosto muito, leio as obras dele, mas mesmo assim é complexo dizer, né, como isso não influencia os tempos atuais e até os grandes pensadores dos tempos atuais que querem encontrar um lugar para o ser humano chegar. Querem encontrar um lugar para o ser humano ir. E aí a tecnologia hoje apresenta tantas facilidades e o ser humano ainda não aprendeu a lidar com as questões de como produzir amor, né, ao processo humano, superando o que nós chamamos desse desejo constante, né? Esse desejo insaciável. Então, o desejo insaciável é como um poço sem fundo dentro do ser humano. Ele quer tudo, toda hora, todo momento, e de repente ele constrói um instrumento que se chama tecnologia à disposição. Então, ele se consome nessa tecnologia. Só que, como resultado, esse desumanismo, essa distância do ser, e aí eu digo, né, na separação de ser humano, essa distância de ser humano vai produzindo o que a gente está vendo hoje, uma pandemia do vazio existencial. Eu acho que a pandemia do vazio existencial é um conceito muito interessante. Na minha infância, a gente tinha fome, comia de tudo, mas você vai ficando mais maduro e se lembra daquele bolinho que a mãe fazia. O aroma, você sabia de longe que ele estava fazendo um bolo, aí ele despertava toda uma afetividade, despertava, além do biológico, que era a fome, a vontade de comer, mas vinha um sentido metafísico do sabor, que só a minha mãe fazia aquilo, tal, o gosto daquele, ela fazia um bolinho de chuva que é inigualável. A abobrinha dela, batidinha, não tinha sabor igual àquele, coisas assim, aquele bolo e tal. Na hora em que a gente está vendo que a padronização, e hoje se come para preencher, numa geração mais nova, não estou criticando nada, se come para preencher a necessidade e daqui a pouco vai evoluir para o comprimido, está desumanizando? Na minha visão, me parece que esse é o nosso desafio. Porque tem um complexo emocional por trás do bolo, né? Exatamente. A saudade. Hoje eu estou mais madura, a mamãe está lá com 96 anos, e eu não me esqueço, ou quando me lembro, que ele vem com muita força na minha emotividade, nos meus conceitos todos, o sabor do arroz dela, do feijão, etc, etc, do bolo, o café dela, como cheirava e tal. E a hora que eu não tenho nada disso, porque a cozinha industrial, as comidas do modo que estão agora, tem uma ruptura. Tem, eu me lembro que eu era criança e eu gostava daquela música Fogão de Lenha. Fogão de Lenha. Espere, minha mãe, estou voltando. Foi gravado pelo Chitãozinho Chororó. Isso, que falta faz para mim um beijo seu, o orvalho da manhã cobrindo as flores, um raio de luar que não era tão meu. Veja, ele
ele mostra que ele é da roça, ele é caboclo, e ele consegue ter uma leitura de vida, uma leitura de mundo. Pega a criançada, leva agora, por exemplo, ali para o Parque Mãe Bonifácia, e fala assim, vamos passear? Vamos. Então você começa a apontar as árvores e pergunta, que árvore é essa? Não sei. Não sei. Que bicho é aquele? Às vezes eu não sei. Então nós temos hoje um analfabetismo da natureza. Uma falta de leitura de como a natureza... Apesar da defesa do conceito de natureza. Apesar do conceito... Exatamente, olha que interessante, Onofre. Que paradoxo. Falamos de natureza, falamos de meio ambiente, as crianças aprendem isso dentro da escola, aprendem a entender como é que faz para aproveitar a aguinha, para entrar no vaso sanitário, para aproveitar a aguinha que cai da chuva, lindo, maravilhoso. Mas... como o analfabetismo do contato com a vida. Medo de tomar chuva, né? Exatamente, o medo de tomar chuva. Então, esse paradoxo é o seguinte, ó, nós estamos tão multitelados, como se diz hoje, que imagina as crianças numa redoma, olhando a natureza, defendendo a natureza, mas elas não podem entrar em contato com a natureza. Elas não podem viver a natureza, elas precisam continuar naquele mundo multitelado, desenhando a natureza, fazendo aplicativos de natureza, mas elas nunca vivem o que é a natureza dos nossos pais, dos nossos avós. É aí que também é um ponto de contradição. Na minha infância, eu morava em fazenda e depois em casa na cidade, era muito comum um grilo cantar no quarto. E era até agradável. Lá no Oriente eles têm uma gaiolinha, né? Para eu vi um filme recente, chama-se Cheiro de Papaya Verde. É um filme oriental. E que a menina, ela era empregada numa casa, e o que ela tinha de mais precioso? Uma gaiolinha deste tamanhozinho com um grilo que cantava à noite e que fazia companhia para ela. Se um grilo entrar hoje no apartamento e cantar, o mundo desaba. Tem uma coisa errada aqui, tem um monstro aqui e tal, que é a natureza. Da natureza que esse menino desconhece, embora ele seja um defensor da natureza, como ele... Aí ele não conhece o sabor do bolo da mãe, porque a mãe dele já não cozinha mais. Ele não está ligado a esse sensorial aí, né? Ele não gosta muito de abraço, ele não se interessa pelo sabor de um arroz com feijão com bife acebolado, por exemplo. De fogão de lenha, por exemplo. De fogão de lenha. O que tem a ver o bife e fogão de lenha? Estão falando de sensorial. Exatamente. Então, está me parecendo que tiramos o sensorial. A evolução está tirando o sensorial. Se tira o sensorial, não desumaniza o afro e nos leva para algum canto maluco? Desumaniza poderosamente, né? E aí existe vamos dizer assim, um ponto contraditório, que é o seguinte: o problema está na evolução ou o problema está na revelação, digamos assim, de um ser humano que está optando por uma perspectiva mais cômoda, mais fácil, e não está aproveitando também as benesses da evolução. Sim. Porque nós temos muitas benesses da evolução atual. Ele está evoluindo, ele está caminhando paralelamente à evolução, mas sem fazer muita parte dela no aspecto do espírito, talvez. Do espírito, da sensibilidade, que é onde você está tocando. Sensibilidade melhor colocado. É da sensibilidade. E aí entra uma questão interessante. Nós estamos tendo alguns benefícios da evolução, apesar do ser humano ou com o ser humano, né? De certa forma, tem aspectos que a gente pode ver que, apesar deste movimento atual de distanciamento, de uma rigidez nessa visão da tecnologia, né, dessa não coesão entre tecnologia e humanidade, que é o que deve ter, e aí nós estamos vendo uma sociedade adoentada, uma sociedade da selva de concreto, uma sociedade dos bairros de plástico, e aí a sociedade ela deixa de prestar atenção no que promove o ser humano à sua verdadeira felicidade, que é o contato com outro ser humano, o contato com a natureza, a distinção adequada entre a sua realidade e algo maior, que é chamado hoje em psicologia positiva de espiritualidade,
A busca do conhecimento, a vontade de querer conhecer mais coisas, além das coisas apresentadas, não tire da criança o poder da curiosidade. Deixe isso no ser humano ficar cada vez mais poderoso. E coloque o ser humano a serviço de um bem maior. Não faça ele ficar na sua redoma. Não feche ele para as coisas que só interessam aos seus grupinhos, como você disse agora há pouco, líderes de bolhas. Não deixe que isso afete. E é esse o grande panorama educativo dos tempos atuais. Eu vi um filme dos anos 80 chamado A Máquina do Tempo. Tem duas versões. Eu gosto da mais antiga. O sujeito inventou uma máquina do tempo para procurar a mulher dele que morreu. E ele fica parando em épocas diferentes, que a máquina não levava ele para um tempo específico, né? Lá atrás teve uma série na TV chamada O Túnel do Tempo, que também mostrava isso. E ele chegou em 10 mil anos para frente, uma sociedade absolutamente idiotizada. Nós estamos caminhando para uma sabedoria nova ou para uma idiotia fantasiada de sociedade, seguindo essa linha de raciocínio da tecnologização, desligamento dos valores, princípios que você... Se nós formos analisar historicamente, o que a gente pode ver é que alguma estrutura em várias épocas da humanidade produziram o colapso do extremo. Toda vez que nós produzimos muito côncavo, nós vamos encontrar o convexo. É o outro lado. O outro lado, não é? Então, toda vez que nós empurramos algo para que a sociedade ou a humanidade ela fique no extremo de uma ideia, ou no extremo de um hábito, ou no extremo de algo, nós vamos acabar produzindo o reverso, é o efeito reverso. Podemos entrar num estágio onde essa superficialidade que você está dizendo tome, né, quase que o hábito geral. Eu acredito que nós estamos vivendo isso. Nós estamos vivendo o que Jung chamaria de sombra coletiva, que é a superficialidade. Hoje, a sombra coletiva é diferente da sombra coletiva da época colonial, que era assim. Sim. Eu e você tomaríamos aqui um café muito legal, tranquilo, e os nossos escravos estariam ali trabalhando para nós. E nós acharíamos isso legal, e depois nós iríamos na igreja domingo. Olha que legal, né? Que coisa absurdamente é essa questão, né? Para nós seria extremamente legal isso, né? Mas olha que absurdo, né? Estaríamos indo para a igreja, conversaríamos aqui tomando um café sobre futuro das nossas colheitas e escravos estariam trabalhando. Jung chamaria isso de sombra coletiva. Vamos lá para trás. Roma faria isso, os egípcios fizeram isso com os hebreus e várias outras formas de sombra coletiva. Hoje, a nossa sombra coletiva tem perspectivas muito mais complexas e a superficialidade é uma delas. Tem uma palestra uma vez que eu dei, que eu mostrei essa distinção. Eu mostrei como é que era a época do século XX, metade, dos campos de concentração, e mostrei como é que são hoje os campos de distração. Não são mais campos de concentração. Hoje nós estamos vivendo campos de distração. E isso é muito perigoso. Porque nos campos de distração, eles não estão ali claros como campo de concentração. Os dois retiravam a liberdade. Exatamente, só que uma era liberdade geográfica. Aqui, os campos de distração estão retirando a liberdade mental. Outro dia sentou-se nessa cadeira aí o advogado Marco Marrafon. Foi um papo agradabilíssimo, onde ele disse que a última fronteira de liberdade é o pensamento humano. E tem razão, porque exatamente. O resto já foi tudo devassado, né? Exatamente. Então chegamos nisso. Chegamos nisso, que são os campos de distração que estão pouco a pouco minando essa liberdade mental, porque tira o senso crítico do ser humano e nós teremos alienados aceitáveis. Não são alienados que na época da Idade Média colocaria nos calabouços. Aqui nós temos os alienados aceitáveis, porque todos entram na normose que Pierre Rivail fala. Me permita te interromper para prosseguir o raciocínio. Eu assisti um filme a partir do livro do Aldous Huxley. Aldous Huxley é um escritor inglês chamado O Admirável Mundo Novo. Ele é um clássico, né? Ele
filme, ele visualiza fácil, ele mostra as pessoas absolutamente individuais e idiotas, no universinho delas, vivendo sem razão, como dizia a música do Geraldo Vandré, né? Vivendo sem razão. Caminhando e cantando e vivendo sem razão. A gente via que ali não havia crença, não havia compaixão, não havia cooperação, que foi um dos valores que trouxe o ser humano até hoje, né? Compreensão, compaixão, não havia relacionamento. O indivíduo era praticamente um código de barras biológico. E a gente sentia, a crítica do filme era muito interessante, a crítica do Aldous Huxley era muito interessante. Nós produzimos idiotas humanos. Você acha que nós estamos caminhando nessa direção do admirável mundo novo? Em grandes aspectos a gente pode ver, e basicamente a discussão hoje é se essa pílula do admirável mundo novo que eles tomavam não são as redes sociais. Por exemplo, né? Eu não sou um crítico das redes sociais, eu sou um comunicólogo, eu acredito nos meios de comunicação, mas volto a dizer, de fato, existem estudos na psicologia social que fala do sistema de recompensa imediato que os likes dão para as pessoas. Isso, né? uma curtida, uma né? curtida, uma foto feliz da vida. E depois a serotonina vai para baixo, né? E depois sobe, e depois desce, e depois sobe. Quer dizer, num curto espaço de tempo que vai criando um processo de escassez mesmo no ser humano. Tanto é que é estudado também hoje os chamados, o processo desse autismo social por conta, alguns denominam assim, por conta dessa questão, dessa falta de concentração e de interação sobre os aspectos mais relacionais, nós vamos sociais. ao intervalo comercial. O primeiro já foi meia hora. Estou conversando com o Afro Stefanini sobre... Ele é vou colocar você como psicólogo, né? Psicólogo, comunicólogo. Psicólogo, comunicólogo. Conheço há muitos anos, é um grande amigo. E estamos falando sobre... O ser humano da nossa conversa atuais. sobre... Vamos perspectiva de hoje, conversando com o psicólogo e comunicólogo Afro Stefanini, conversando sobre... Nossa conversa está extremamente gasosa na direção de uma flecha, né? Isso. Gosto muito do Divaldo Franco, e ele diz lá, ele está dizendo recentemente muito, e outras pessoas também estão dizendo que 2024, 25 e 26, teremos no mundo ondas de suicídio, depressão e ansiedade ao limite. Seria uma incapacidade do ser humano de caber dentro dele mesmo, e não cabendo dentro dele mesmo, ele também não cabe dentro do mundo. Seria a consequência dessa somatória disso que se chamava agora mesmo de essa instabilidade, uma instabilidade humana a partir das tecnologias e desse isolamento excessivo nas telas. Em 2014, a Organização das Nações Unidas, e através da OMS também, Organização Mundial de Saúde, ela já tinha colocado que em 2020, veja, não tinha nem perspectiva que teríamos uma pandemia global, né? Seria um ano que é caracterizado por uma grande pandemia de depressão. Está aí, né? Está aí. Não imaginávamos que isso poderia ser agravado com a própria pandemia do Covid-19, né? Então, essa perspectiva do ser humano desconectado com a sua essência é analisado por doutores, é analisado por sociólogos, por antropólogos, por pessoas das mais diversas áreas do pensamento. A sociedade, ela vai produzir as consequências a partir dos pontos onde ela foca. Se hoje nós estamos vendo esse problema da depressão, é obviamente que nós estamos diante de uma sociedade que produziu o discurso do isolamento, né? A excessiva pressão no ambiente de trabalho,
né? Uma competitividade para mostrar seus prestígios, que acaba deixando o ser humano cada vez mais desgastado. Ou seja, você tem que ser o melhor, o super, o mega humano em todas as coisas, E estar bem na rede social. Isso, e depois você faz a sua vitrine. E aí isso deprime poderosa, porque isso não é humano. Humano é você compreender que nós somos uma ilha de boas intenções cercado de contradições por todos os lados. Sim. Nós temos contradições e nós não somos perfeitos. E a beleza da nossa imperfeição, ela gera a possibilidade do aperfeiçoamento. Podemos chamar de evolução. E nisso consiste a entrega a todo esse processo evolutivo. Por isso que existem distinções, inclusive semânticas, sobre evolução e progresso. Evolução, independente do que a gente queira ou não queira, o fato de nós passarmos minuto a minuto, ano a ano, século a século, nós adquirimos experiências e transferimos experiências para gerações que chegam. Então, de alguma forma, isso é inevitável no processo cíclico. A gente recebe conflitos da geração anterior, cuida deles, cria os próprios, resolve uma parte e deixa uma parcela para o seguinte. Deixa uma parte para os que vão chegar. É evolução. Isso é evolução. Agora, nem sempre a gente pode datar que aquele século teve um século de bom progresso. Sim, natural. Não é? Por exemplo, esses 10 anos aqui que nós tivemos, esses últimos, eles, obviamente, essa experiência que tivemos de 2020, 2021, é questionado sobre o quanto que isso atrasou economicamente, né? Atrasou vários fatores da humanidade. Entretanto, outros já vêm trazendo uma vertente. Será que também isso não ajudou a pararmos o atraso mental, pararmos o atraso emocional, que estávamos nos robotizando? Então, o que é progresso, na verdade? Né? E essa é uma palavra que nos coloca, digamos assim, numa bifurcação. Se progresso for apenas o avanço da obra humana, então, digamos que tecnologia é um progresso. Sim. Mas se progresso for entendido como bem-estar da humanidade, não necessariamente o avanço da tecnologia é um progresso. Aí nós caímos, eu queria voltar um pouquinho atrás, a pandemia que veio inesperadamente em 2020, ela sacudiu profundamente todos os conceitos da economia, da política, da vivência, do individualismo, do coletivo, e jogou o ser humano como se tivesse jogado para cima com a promessa de aparar ele com uma peneira, e não tinha peneira nenhuma, ele borrachou no chão. Esse ser humano que sai da pandemia, ele sai, na sua visão, ele sai mais evoluído, sai mais sofrido, ou ele sai muito mais confuso e não sabe a direção que vai seguir? Ele sai atordoado, mas não sou eu que digo, é porque a experiência social comprova. Viktor Frankl, quando ele foi prisioneiro dos campos de concentração, ele estudou tanto o fenômeno da chegada dos judeus no trem, o processo como eles eram acolhidos, entre aspas, pelos próprios prisioneiros judeus quando chegavam em Auschwitz, e depois como eles não sabiam para onde nem por que estavam indo. E é interessante que o que acontecia? Eles deixavam eles com a sua mala, com suas joias. Isso. Muita gente pensa assim, não, eles foram gritando com eles, entre no trem e tal. Não era assim. Eles chamavam eles, vocês vão entrar no trem, mas naquele momento, lá longe de Auschwitz, não tinha ninguém agredindo, não tinha ninguém batendo neles. Eles entravam acreditando que a situação não era tão grave assim. Ele vai relatando isso no livro. Existe, que ele chama aquilo da negação, da ilusão do que a coisa seria. Quando abre a porta do trem dentro de Auschwitz, as pessoas pensam, lá já estavam os soldados nazistas apontando armas. Não. Quem a recebia, esses judeus, ainda vestidos com suas roupas, eram os prisioneiros com um rostinho rosado, eles eram mais corados, e eles pegavam as malas e separavam as malas deles, tranquilo, podem descer e tudo mais, e eles então não saíam afobados, não saíam desesperados. E nesse momento, o que acontecia? Eles eram depois acolhidos, mas depois que eles entravam, aí eles viam a realidade. E depois, Viktor
Franco estudou todo esse mecanismo e estudou a hora em que os aliados chegaram. Que foi o momento que eles, em tese, deveriam estar mais felizes, porque eles saíram. Mas Victor Frankl também observou que tinha grande parcela deles que saíam atordoados, com certo medo da liberdade, porque não sabiam ao certo o que fazer depois de ter passado momentos tão dolorosos. Então, agora, a humanidade está aprendendo. Nós estamos aprendendo. De Estocolmo, né? Nós estamos aprendendo a como lidar com um aspecto que foi globalmente impactante, traumático, com essa liberdade. Estamos saindo do campo de concentração. Isso, dessa experiência de reclusão. Vamos pegar os signos ali, fica em casa, não fala com ninguém, a morte está se avizinhando, pessoas que você estava vendo aqui ao lado ontem morriam. Tem muitos signos que se assemelham, de certa forma, às experiências do campo de concentração, só que, numa perspectiva bem mais leve e global, né? Então, isso coloca o ser humano agora numa posição emocional, social, de decidir o que fazer da sua liberdade. Ele saiu do campo de concentração e está aí o mundo com tecnologia, os medos, desemprego, a economia mudando, a política mudando. E eu penso e gostaria que você falasse sobre isso. A impressão que eu tenho é de que o ser humano está perplexo ao sair do campo de concentração. E esse mundo? Exatamente, e esse mundo, né? Como é que eu faço para me relacionar agora e como é que eu faço para colocar de verdade um sentido na minha vida? Porque nós ainda estamos vivendo experiências do chamado aspecto do luto coletivo. Sim, está muito recente. Está acontecendo ainda. Pessoas que estão sem seus pais, seus filhos, né? Seus irmãos. No bairro onde eu moro, em Cuiabá, a morte começou numa casa, pulou uma para a outra, pulou a minha. Olha que bênção. Pulou a seguinte, atravessou a rua. Pois é, eu falo assim, olha que bênção, mas assim, que bom, mas que triste também para o vizinho, né? Que triste para o outro. Entretanto, agora, sem uma perspectiva pessimista, sem uma questão nesse sentido, nós podemos ter um olhar de união, nós podemos ter um olhar de acolhimento, nós podemos ter um olhar de mais humanidade sobre tudo isso que aconteceu com cada um de nós. De certa forma, para muitos, né, que estão assistindo o programa hoje, eles estão ouvindo isso nessa perspectiva, como diz o programa, da dor que estão sentindo da falta de quem ama. Né? Porém, nunca se teve, talvez, de uma forma tão curta na história da humanidade, a possibilidade do ser humano compreender a dor do outro ser humano. Isso também é algo assim, muito forte. Eu consigo entender o que aquele vizinho está sentindo, realmente eu consigo entender, porque aqui em casa também aconteceu, ou porque na casa de uma pessoa que eu amo aconteceu. Então, é como se fosse assim, vou colocar a palavra infelizmente para entender que assim, pela dor, né? Porém, é uma experiência de uma proposta, Onofre, de uma empatia mundial. Colocar-se no lugar do outro. Né? A pandemia não vai trazer as pessoas que nós amamos, ela a vacina que eu quero dizer, né? A vacina que chegou depois não vai ser capaz de trazer as pessoas que foram, mas a possibilidade de nós continuarmos, a possibilidade de nós caminharmos daqui para frente e olhar sobre o que aconteceu conosco com o outro, pode nos oferecer um grande aprendizado de empatia. E isso pode significar um grande progresso para a humanidade. A possibilidade de verdade de eu olhar para você, Onofre, e falar assim, eu entendo a sua dor. A indiferença que estava me tomando como humanidade antes, não está me tomando mais, ou pelo menos está me convidando a não ser mais assim. A competitividade do consumo e do sucesso. Isso. Entendendo-se como sucesso uma ascensão social a qualquer preço. Exatamente. Quebrou isso, né? Quebrou porque assim,
Pelo menos é a proposta, vamos dizer assim, né? Você já percebeu que a gente falou naquela outra entrevista que a gente teve, que nenhuma mudança na humanidade acontece da maioria para a minoria, você já viu, né? Todas as grandes mudanças aconteceram sempre da minoria para a maioria. Sócrates, né? Francisco de Assis com seus frades, Jesus com seus discípulos, Gandhi com aqueles que estavam dentro dele, né? Então sempre foi da minoria, depois vai tomando conta da maioria. Eu não acredito que, obviamente, as coisas mudam de forma radical, mas que está instalado, né, nos painéis emocionais da nossa geração que vivemos a pandemia, e principalmente dos jovens e crianças que, de certa forma, também são impactados por isso, a empatia, né, a proposta de uma empatia, de colocar-se no lugar do outro, sem dúvida. De tempos em tempos, a humanidade precisa de um solavanco, que a gente pode chamar de freio de arrumação, né? A carga humana em cima de um vagão ou de um caminhão e fica ali mal acomodado, ele assim, de repente dá uma freada, se ajusta e abre mais espaço. E as pessoas acham o seu lugar. Esse freio de arrumação, que foi a pandemia, ele deixa a impressão de que a gente está achando o lugar de cada um, não o lugar do coletivo, mas o lugar de cada um no coletivo. Dentro do caminhão, eu sou estou encostadíssimo no vizinho do lado, porque a freada me empurrou, e estamos todos super grudados uns nos outros, e eu preservando o meu espaço, entendendo que eu estou vivo dentro do meu espaço, e não mais aquele coletivão onde tudo ia. Parece-me que a gente caminhou para uma individualidade, eu não sei se ela é consciente ou não. E aí é a questão de quanto a nossa relação com o tempo, ela ficou muito mais perceptível. Você percebe isso também? Né? Começamos a entender, nossa, como a vida vai, né? De um dia para o outro, de um minuto para o outro. Essa relação do ser humano com o tempo em si, com a vida em si, ela está aparecendo em frases que a gente vê no Instagram, está aparecendo em vídeos que as pessoas fazem, né? Está aparecendo em vários livros que estão saindo, que mostra exatamente essa questão do ser humano querer entender o seu lugar na vida. Não apenas num campo social, numa estrutura político-social, mas entender o seu lugar no mundo, o seu tempo de vida feliz por dia, vamos colocar assim. Isso nos garante a eternidade, já que queremos ficar assim, né? Afro, nosso tempo se foi. Olha, quanto rápido. E a gente está só no começo da conversa. Essas conversas são muito boas, porque a gente não põe limite nelas, né? Vai fluindo, né? Como diziam os mais antigos, vai fruindo, né? Vai fluindo. Afro, muito obrigado pela maravilhosa conversa, obrigado pela sua disposição de estar aqui, é um prazer enorme sempre te ver. Eu que agradeço, Onofre. Como eu disse para você, né, você com a sua habilidade de um jornalista exímio, sabe colocar a gente como uma bolinha de ping-pong. Eu falei, para onde que você iria me levar? Mas foi muito bom estar com você, é sempre uma alegria, você é uma referência para todos nós. Muito obrigado e nos vemos na próxima semana com um novo Perspectiva. Até lá.